A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do capítulo 2, versículo 13 a 22. Naquele tempo, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as mesas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus respondeu: destruí vós este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, nós temos hoje uma festa litúrgica que se chama Dedicação da Basílica de Latrão, também conhecida como a Basílica de São João de Latrão, lá em Roma. Em Roma tem 4 basílicas papais. A Basílica de São Pedro, que é hoje a sede do Papa, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma. Portanto, hoje nós temos esta significativa memória desta igreja-templo, que vem nos lembrar que somos também templos de Deus. É por isso que o Evangelho, não é de hoje, apresenta Jesus chegando, a Jerusalém e entrando no templo de Jerusalém, que é o lugar sagrado, o lugar de Deus, para os judeus, porque ali estava a lei, as tábuas da lei de Moisés, o Santo dos Santos. E ali, quando Jesus entrou, ele encontrou vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, para fazer as oferendas, os sacrifícios. E isso era um comércio muito interesseiro, Os cambistas tiravam proveitos, do lucro. E Jesus não gostou, fez uma corda, um chicote de cordas e expulsou todos. Derrubou as mesas dos cambistas com as moedas e disse que não se deve fazer da casa do seu pai uma casa de comércio. Jesus estava justamente tomando aí o texto da Escritura que diz: o zelo por tua casa me consumirá. Nós devemos ter um zelo apostólico, pela casa de Deus. É material, mas
ela é simbólica, porque se torna para nós aquilo que Jesus ensinou naquele momento, quando os judeus pediram um sinal. Aí Jesus disse: o sinal que eu darei é que vocês podem destruir este templo, que eu reconstruirei em 3 dias. E eles ficaram admirados porque gastaram 46 anos para construir aquele templo. Eles pegaram ao pé da letra as palavras de Jesus, mas Jesus estava se referindo ao seu corpo, à sua pessoa, que ia ser sepultada, mas no 3º dia ia ressuscitar. A partir daquele momento, Jesus é o templo de Deus, né? E nós também vamos seguindo, né? Por isso que nós temos que compreender as mensagens bíblicas, né? Que elas estão contidas, né, nesses momentos em que nós refletimos a palavra de Deus. Essa festa de hoje, da dedicação dessa basílica, que foi construída pelo imperador Constantino no antigo palácio dos Lateranos, no ano de 324. Era o sobrenome de uma das antigas famílias romanas, cujas propriedades foram confiscadas pelo imperador Nero. No século IV, o imperador Constantino doou parte dessas terras ao bispo de Roma, que é o Papa, para edificar aí a primeira catedral cristã. Por isso que ela é considerada a Igreja Mãe de Roma. E nós temos aqui um ensinamento no livro da Paulus, né, os santos do calendário romano, que diz que desde o século VII que esta igreja era também dedicada ao Santíssimo Salvador, além dos nomes de São João Batista e São João Evangelista. É tanto que hoje, você quando vai a Roma visitar as basílicas, a gente chama a Basílica de São João de Latrão. Essa basílica é denominada também Constantiniana, porque Constantino doara ao Papa Melquíades, naquela época era quem governava a igreja, o palácio no qual se encontrava a casa de Fausta, a residência da mulher do imperador, na qual o Papa celebrou um concílio. E diz mais: a Basílica Lateranense foi sede oficial do bispo de Roma do século IV ao século XIV. E a Basílica de Latrão é mãe de todas as igrejas. Também na Basílica, que se põe como modelo de todas as igrejas que se sentem mães, não só porque pelo batismo geram seus filhos, mas também porque pela dedicação missionária devem gerar outras igrejas e comunidades. Celebrar, pois, essa memória significa remontar as fontes geradoras e evolutivas dos cristãos, membros de uma igreja local, gerada pelo batismo, enriquecida pela crisma e nutrida pela Eucaristia. Além disso, devemos tomar consciência de que nossa igreja local é, por sua vez, uma ramificação da Igreja Mãe, representada pela Igreja Romana, que teve sua sede histórica na Basílica Lateranense. Portanto, o povo, para se congregar, necessita de igrejas físicas. As igrejas de pedra ou tijolos são, portanto, um sinal da presença de Cristo. Rezemos dizendo: ó Deus, que chamastes igreja o vosso povo, concedei aos que se reúnem em vosso nome, temer-vos, amar-vos e seguir-vos, até alcançar, guiados por vós, as promessas eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João capítulo 2, versículo 13 a 22. Você ouviu o Evangelho do Dia,
com Monsenhor Lucas Batista.